boa tarde para você que está assistindo esse vídeo agora aqui no YouTube, no canal da Eflit. A gente está hoje com a doutora Renata Mota, psicóloga, para bater um papo aqui com a gente sobre um tema que tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando, que é justamente a saúde mental ligada ao trabalho nesse momento de pandemia. Boa tarde, Renata. Tudo bem com você? Boa tarde, Zielson. Tudo bem, graças a Deus. E você vai bem? Tô ótimo. Renata, eu vou pedir para você começar se apresentando, dizendo em que área você atua, com que você trabalha, talvez um pouco do que estudou também. Ok, vamos lá. Bom, eu sou psicóloga formada há 20 anos já, né? Eu sou especialista em cognitivo-comportamental, que é uma linha específica da psicologia, porém eu trabalho dentro da área de gerenciamento de estresse e qualidade de vida. Já faz um tempo, trabalho muito com isso e tenho visto assim a importância disso, principalmente na área de trabalho, né? Eu trabalho com clínica, não trabalho na área empresarial, mas eu atendo muitas pessoas, muitos empresários que vêm exatamente por conta da questão do estresse gerado no ambiente de trabalho e vários outros transtornos consequentes das dificuldades. Então, eu trabalho nisso já há muito tempo e tenho aí algumas outras especializações, mas é tudo dentro da área da psicologia clínica, que só reforçam um pouco e atualizam, né, todas as questões que a gente precisa trabalhar dentro do consultório. Trabalho também com palestra e hoje, na questão da pandemia, tem sido bastante complicado, porque a gente tem atendido os pacientes online, né? Nem todos estão ainda adaptados a isso, então a gente está numa fase de adaptação aí. As lives, palestras, tudo sendo online, mas é um trabalho muito, muito importante nesse tempo que a gente está vivendo, né, Iselson? E a questão da saúde mental, com todos os efeitos colaterais que a gente vai viver aí, é um dos temas mais importantes que precisam ser tratados daqui para frente, sem dúvida, na vida de todo ser humano. Sem dúvida nenhuma, perfeito. E por isso a gente está propondo esse bate-papo, né, para a gente poder também expandir esse assunto com pessoas ligadas justamente a esse ambiente corporativo. E aí, Renata, eu quero só, antes de te fazer uma primeira pergunta mais ampla, e a gente vai do amplo e depois a gente vai afunilando, Legal. Eu quero colocar algumas informações, algumas estatísticas que eu pesquisei justamente para colocar como cenário e a partir disso, então, a gente partir para o bate-papo mesmo. Então, olha só que interessante. Segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde, em 2019, nós tínhamos no Brasil mais de 19 milhões ou em torno de 19 milhões de pessoas que sofriam, né, porque é o dado do ano passado, de transtorno de ansiedade. E aí, uma outra pesquisa que eu encontrei também foi divulgada recentemente, mas ela foi feita na época da SARS, que foi uma outra pandemia, né, com uma proporção bem menor do que a gente está tendo hoje, né, em número de casos, em abrangência, mas foi uma pandemia lá em 2002. E aí, essa pesquisa que foi divulgada recentemente constatou o seguinte: 29% das pessoas que, por causa da SARS, passaram por algum tipo de quarentena ou isolamento, sofreram estresse pós-traumático. 29% das pessoas sofreram algum tipo de estresse pós-traumático. 31% sofreram com depressão no pós-isolamento. E algumas pessoas, aí não tinha o percentual, mas algumas pessoas que passaram por isso desencadearam um estado permanente de ansiedade. Então, também pós-quarentena ficaram de forma permanente em um estado de ansiedade. E aí, trazendo para números aqui do Brasil e aí correlacionando com o mercado de trabalho, não necessariamente só por causa da pandemia, mas ao mercado de trabalho, olha que interessante esses números.
72% da população brasileira tem alguma sequela de estresse por causa de trabalho e 30% sofrem ou já sofreram de burnout. Então, temos aí alguns dados de pandemia, por causa de isolamento, e temos também pelo menos um dado aí realmente do cotidiano de trabalho e alguns dos resultados para a saúde mental. E aí eu quero começar com a seguinte pergunta. O que é ansiedade e qual a diferença entre a ansiedade, eu vou aqui dizer, a ansiedade boa, aquela que nos protege, e o transtorno de ansiedade? Legal. Essa é uma pergunta bem importante, bem coerente, porque realmente as pessoas confundem muito a questão da ansiedade, né, Isielson? A ansiedade, ela é uma emoção natural do ser humano e ela é extremamente importante para nós, porque é a ansiedade que nos protege em momentos de dificuldade. Então, a ansiedade como uma emoção, vamos dizer, como um sintoma de uma dificuldade, ela vai nos preparar para que a gente possa reagir àquele momento de dificuldade que está vindo. Então, ela é natural. Então, se eu tenho, por exemplo, vamos pensar assim, um trabalho muito importante que eu vou fazer, uma apresentação do meu trabalho, isso vai me gerar uma ansiedade, mas não necessariamente seja ruim. Pode ser que ela me ajude, nesse sentido, a me preparar melhor, a cuidar melhor daquele momento, a pensar melhor naquilo. Então, a emoção ansiedade, ela é extremamente importante. Ela que nos faz sair da cama pela manhã. Uau, o que vai ser do meu dia hoje? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? É aquela propulsão que a gente tem todos os dias na cama de manhã. Essa é a ansiedade boa, vamos dizer assim, tá? Automaticamente faz parte da vida. Faz, graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente não precisa ter medo de estar ansioso de forma alguma. Isso é super saudável. Se você tem ansiedade, você é um ser humano saudável, tá? Então, acho que isso é super importante a gente entender. E aí, quando que isso passa da saúde para um estado de doença, para um estado patológico? Como que eu posso medir isso, né? Existem aí diversos transtornos de ansiedade, mas como eu sei quando a minha ansiedade é normal ou quando a minha ansiedade está dentro de um transtorno ou ela está excessiva? Eu vou sempre medir no sentido da intensidade que aquilo está dentro de mim. Então, quanto eu consigo lidar com isso? É algo muito intenso, é muito forte, que eu sinto de uma forma muito pesada no meu corpo, nos meus pensamentos, na minha visão de mundo. Então, a intensidade dela é algo que vai me dizer se ela é patológica ou não. E o que essa intensidade vai fazer no sentido de comportamento? Ela vai trazer prejuízo no meu dia a dia. Prejuízo no meu trabalho, prejuízo nas minhas relações interpessoais, prejuízo em qualquer coisa que eu vou fazer do meu dia a dia. Então, isso é o ponto básico para eu entender a diferença entre estar saudável dentro da ansiedade, estou com uma ansiedade normal, e estou com uma ansiedade patológica. Ela está prejudicando o meu dia a dia, ela está prejudicando as minhas funções executivas. Perfeito. Então, assim, só para a gente contextualizar essa explicação que você deu, então eu imagino o seguinte, a ansiedade é esse sentimento que, por exemplo, eu posso ter uma noite antes de uma reunião com o meu chefe ou com várias pessoas do meu time, e no dia seguinte a reunião acontece, é natural essa ansiedade, muito bem, passou, segue a vida normalmente, não continua ansioso, essa é a ansiedade boa, até porque, como você disse, por causa disso, talvez eu, inclusive, me prepare melhor para essa reunião. Agora, começa a virar transtorno se, pós essa reunião, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, enfim, eu continuo nutrindo essa mesma ansiedade por causa daquela mesma reunião. Ou seja, essa ansiedade não passou. Aí começa a virar transtorno, correto? Isso, na verdade ela não vai ficar focada naquela reunião, ela vai achar outros motivos, mas ela vai continuar existindo na mesma intensidade, entendeu? Vou te dar um exemplo prático aqui, né?
essa situação aqui desse bate-papo, de vídeo, isso me gera ansiedade, né? Desde o dia em que a gente conversou, primeiramente, a minha ansiedade já ficou elevada. Falei, opa, peraí, né? Isso aí é uma coisa que me tira da minha zona de conforto. Certo. Como tiraria qualquer pessoa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar, eu vou cuidar, mas sim, até certo ponto, eu simplesmente falasse para vocês, Elcio, não dou conta. Chega, não quero, desliga, não quero mais, né? Eu não consegui dormir a noite inteira, faz 3 dias que eu não durmo, não como, não dou conta, chega, não quero, vamos embora. Passei da ansiedade normal para uma ansiedade patológica. Perfeito. Boa, muito bom. E aí, olha, entre algumas coisas que eu li uma frase muito interessante que dizia o seguinte, sobre esse momento de pandemia, já fazendo a correlação. Se você não está confuso e ansioso nesse momento, procure um psiquiatra, pois você tem algum problema. E aí eu queria na sequência dessa frase, fazer uma pergunta que é a seguinte: como lidar nesse momento com a incerteza e a insegurança? Porque são duas coisas que nós estamos vivendo nesse momento, por vários motivos. Então, como lidar com a incerteza e com a insegurança nesse cenário de pandemia? Legal. Uma coisa que eu sempre trabalho muito com os meus pacientes, que assim, na verdade, todo mundo tem dificuldades em lidar com questões incertas e todo mundo tem as suas inseguranças, né, Zelso? Isso faz parte do ser humano também. Se a gente conhece alguém que é muito seguro, opa, peraí, alguma coisa tá fora do lugar, né? Então é aí quando você diz, peraí, se você não tá confuso, procura ajuda. É mais ou menos por aí, é algo que te salta aos olhos, né? É claro que esse nível de confusão é muito distinto de pessoa para pessoa. Porém, eu acredito que, eu não vou dizer todo mundo, porque eu não gosto disso, mas assim, a maioria está, no mínimo, com uma pulga atrás da orelha, nesse momento. E como que a gente lida com isso, né? A gente lida a nível cognitivo, é a melhor forma. Como isso? É pensar o quê? Que a gente tem uma falsa sensação de controle da vida. Que, na verdade, a gente não tem controle de absolutamente nada. Mesmo que a gente esteja num momento em que as coisas estejam funcionando muito bem, isso pode parar de funcionar a qualquer momento. Então, a gente tem essa sensação falsa de controle. E agora, nesse momento em que tudo aquilo que parecia muito seguro para nós nos foi tirado por conta do isolamento, por conta de tudo isso, como vai ser o futuro, como vai ser daqui para frente, a economia, política, tá tudo de perna pro ar, a gente tem a sensação de que tudo se perdeu, né? E aí isso gera uma insegurança muito grande. Então, como que a gente precisa olhar para tudo isso? É entender que nós somos apenas seres humanos, que a vida é incerta em qualquer momento que ela esteja vivendo ou que a gente esteja passando e que a gente não tem o controle disso agora. A gente não vai conseguir controlar. E às vezes isso é muito difícil, a gente se colocar numa situação de não controlar o que vai acontecer, né? Mas é exercício de pensamento mesmo, é confronto de pensamento. Então, assim, peraí, que certeza eu tenho da vida? Nenhuma. Que certeza eu tenho que eu vou estar vivo amanhã? Nenhuma, daqui 5 minutos. Então é dessa forma que a gente precisa olhar sempre, que a gente não tem certeza de nada nessa vida e que algumas inseguranças são naturais do ser humano e a gente vai precisar se adaptar, lidar com isso no nosso dia a dia. Não tem como não viver dessa forma hoje. Perfeito.